Estamos de volta. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site extramanaus.com.br. E todas as semanas vocês terão novos vídeos. Bom, seu carro merece um tratamento especial. O Lava Jato do Zé, com seus profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o Popular Zé. Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10, telefone 99449-4786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o diretor-presidente do Grupo KNC, senhor Sérgio Denner. É só conferir. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Sérgio Denner, diretor-presidente do Grupo KNC. Sérgio, mercado. Como é que o mercado está respondendo a esses problemas todos da tecnologia? Quer dizer, que não é bem problema, é mais solução, mas é uma mudança. O mercado, de certa forma, ele absorve, tá, a tecnologia de uma forma natural, né? A tecnologia, ela entra, existe uma certa resistência para que ela entre, né? Estou falando a nível geral, né? Ela tem uma certa resistência, mas depois aquilo ali passa a virar um cotidiano, ou seja, a pessoa não consegue mais viver sem aquele processo, né? Existem inovações que muitas das vezes são meio que forçadas a serem implementadas, né? Por N motivos, tá? Mas que no final das contas acaba, de certa forma, trazendo benefícios a longo prazo também, tá? Então a gente tem os benefícios da tecnologia naquele momento, ou seja, instantânea, né? E tem o que vem a longo prazo, tá? Então tem duas características aí da tecnologia. Mas a tecnologia, Sérgio, ela não está roubando empregos, não? Olha, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Que muita gente se preocupa com isso. Eu acredito que não, eu só acredito que é o seguinte, que a tecnologia ela faz com que o profissional tenha que se adequar para uma nova função, uma nova realidade, né? E não necessariamente que ela tenha que roubar o emprego. É óbvio que, de certa forma, algumas automações que são implementadas, elas diminuem, digamos assim, a necessidade da mão de obra estar executando aquela atividade. Com isso, né, força com que aquele profissional se profissionalize, né, e automaticamente faça a operar funções distintas daquela que ele já exercia inicialmente, né? Então, isso eu diria que é uma espécie de um mito, né? Apesar de muita gente ter essa crença de que ela rouba empregos, mas eu acredito que não. Ela só molda para que o profissional tenha que fazer uma nova interpretação do dia a dia dele. Sérgio, qual é o segmento que está mais impactado com isso, que está virando mais rapidamente? Olha, eu diria que, no geral, as indústrias absorvem muito mais fácil a tecnologia, tá? São, de certa forma... Porque são processos, né? São processos e porque existe uma necessidade, além de uma exigência do governo, né, para redução de alguns resíduos e tudo mais, né? Porque cada vez mais elas têm que fazer uma cadeia produtiva onde elas façam em maior produtividade com menos gastos. Então elas estão diariamente, né, buscando essa evolução para fazer esse processo, né? E aí, naturalmente, tem outros segmentos que lidam direto com o público. Eu diria que esse também é uma área que é bem afetada, né? Por exemplo, os salões de beleza, né? A área da beleza como um todo, a área de food, aliás, eu queria um comida. capítulo à parte nessa área da beleza, porque eu sei que vocês foram um dos precursores em levar essa tecnologia para os salões, né? Fala um pouco sobre isso. Na verdade, hoje nós somos a maior empresa, né, que cuida do segmento da beleza, né, como um todo, seja barbearia, salão de beleza, né? A gente tem soluções tecnológicas para fazer agendamentos, para fazer controle dos profissionais que trabalham nessas empresas, né? E a gente tem um renome, né, muito forte dentro da região norte por ser pioneiro e ter o maior volume de clientes, digamos assim, nesse segmento, tá? A gente teve agora com a pandemia uma espécie de uma retração nesse segmento, porém esse segmento voltou
com toda a sua força, né? É um segmento muito atrativo, é um segmento que gera investimento de todos os lados, né? E a gente acredita muito que esse segmento ele só tem a crescer. E houve uma rejeição para a introdução dessa tecnologia? Ou foi aceito assim? Olha, a gente já trabalha com isso há pouco mais de 10 anos, né? No começo, realmente, a gente ouvia muito dono de salão, dono de barbearia, clínicas de estética em geral, né? Falando que não tinha essa necessidade, que não era algo bem visto. Porém, hoje a gente percebe que os donos de salão não conseguem mais gerenciar o seu negócio sem isso. Eles não conseguem ter o resultado na palma da mão, porque vai além, um pouco além do controle básico, né? Hoje tem clientes que muitas das vezes já, através do celular, já marcam os seus atendimentos, né? Tem todo o processo de fazer fidelizações com esses clientes, onde ele pode montar campanhas para que aquele cliente passe a usufruir mais, né? O consumir mais do seu produto, né? Além de gerenciar os próprios profissionais, né? Como pagamentos, comissões, meios de pagamento, seja crédito, débito, Pix, assim por diante. Então a gente trata de tudo isso que diz respeito à gestão desse segmento da beleza. Isso também é um segmento que, sem dúvida, avança muito a cada ano. E qual é o segmento que você está bem forte, César? Olha, nós temos alguns segmentos que a gente atua fortemente, né? A gente tem uma atuação muito forte na indústria, tá? Nós temos muitas indústrias na região, né? Temos muitos clientes também no mercado do varejo como um todo, né? Ou seja, segmento de moda, né? Beleza, tá? Empresas de serviço, né? Temos muitas soluções para empresas de serviço. Inclusive a gente mesmo aplica para a gente, né? A gente é uma empresa de serviço, a gente aplica diversas soluções, tá? E eu diria que esses são as grandes áreas. E eu digo mais, Edson. Esse ano é um ano que a gente vem apostando muito na região norte e é um ano onde a gente, inclusive, acabou de abrir uma filial em Roraima, tá? É um estado também que a gente tem a gente acredita muito no potencial daquele estado, tá? Eu tive recentemente, há pouco mais de 2 semanas lá, e a gente, em poucos dias, conseguiu fazer alguns negócios, né? Bons negócios, digamos assim, porque é um estado que está em plena evolução. Assim como a gente teve alguns anos atrás, né? Aqui no Amazonas, a gente está também com essa atuação lá. Bom, eu ia entrar nesse métier aí agora. Antes disso, eu queria... A tecnologia já é uma realidade nas nossas indústrias, já aceitaram bem, já estão em processo de mudança? As indústrias, como um todo, elas não conseguem mais sobreviver sem tecnologia. Elas têm essa necessidade, seja pelos equipamentos, seus próprios equipamentos de produção, né? Ou seja pela forma de gerir o seu negócio, né? A gente tem uma introdução muito forte na cadeia produtiva, onde a gente controla cada processo das indústrias, cada ciclo, né, de materiais, desperdícios, né, a gestão da sua logística, distribuição, tá? Então a gente vai muito além do que o que ela efetivamente produz. A gente acompanha desde o processo da entrada desses suprimentos, né, até a sua fase de produção e a sua cadeia de distribuição. A gente acompanha de A a Z nessa cadeia produtiva da Fabril. Bom, se você quer mais informações do grupo KNC, conhecer os seus produtos, conhecer os seus segmentos, conhecer o tipo de trabalho que eles oferecem, você pode utilizar o telefone 98247 3550 e você vai ter as informações que você precisa para tomar a sua decisão. Sérgio, então, a gente viu que o grupo já começou a expandir, já está começando a ir para fora. Sim. Num passado não muito distante, nós conversávamos sobre o seu desejo de ir embora daqui, entendeu? Onde nós falamos, aqui você é o Sérgio, que conhece tecnologia, que tem produtos para oferecer, que tem meios de capacitar esse povo. Como é que você gere a mão de obra para você? Porque eu imagino que seja uma coisa muito difícil para se fazer. Se você não se pegar com as universidades e essa garotada que fica por aí, eu acho que é mais difícil. Você colocar tecnologia na minha cabeça é quase impossível perto de um garotão de 14, 15, 16 anos. Né?
De fato, Edson, falar de mão de obra como um todo, né, é na realidade um passo a passo, tá? A gente tem que cuidar daquele profissional que está iniciando, treinar, trazer aquele cara para uma esfera, né, onde ele vai estar apto e pleno a fazer determinada atividade, tá? E acompanhar a evolução disso. Eu diria que os profissionais de tecnologia como um todo, eles são profissionais, né, assim como eu, são profissionais que requerem a necessidade de um estudo contínuo, a gente não para. Então a gente está quase que ali, no seu 24 horas ali, trabalhando em cima de informações novas. Por quê? Como tecnologia é algo que se inova, né, quase que a cada ciclo de minuto aí, existem problemas dos mais variados tipos, onde a gente tem que encontrar soluções para aqueles problemas, através de meios tecnológicos, né? Então, a gente precisa se manter, né, além dos estudos naturais, né, como nível superior, né, na área, especializações, cursos, certificações e tudo mais, a gente tem que estar antenado nas tendências que ocorrem no decorrer do mundo, né? O que inova, o que lança fora do país, a gente tem que ir buscar, pesquisar e aplicar aqui dentro da região. Então a gente, de certa forma, é um laboratório, onde a gente precisa fazer um laboratório de pesquisa, né, para aquela adequação dentro da nossa região. É mais ou menos por aí. E você tem dentro do seu complexo também a possibilidade de treinar esse pessoal, de trazer ele para a sua realidade, porque às vezes, como quando você fala, bom, TI é muito amplo, quer dizer, para cada setor, cada lugar, você tem uma maneira de se portar com os TIs. Você faz esse treinamento também? Ou se não há necessidade, a pessoa já vem pronta? Não tem profissional que já venha pronto, né? Todos os profissionais que a gente entra para uma bateria de treinamento para eles, né? A gente tem uma unidade também em São Paulo, onde lá eu também concentro boa parte dos treinamentos, tá? Então, em algum momento, a gente tem profissionais que a gente precisa mandar para lá, né? Eles fazem todo o processo de treinamento e retornam e aplicam aqui, tá? Então, além de ter o treinamento em Manaus... Você cria multiplicadores, né? Exatamente. Além de ter esses treinamentos em Manaus, né? A gente tem esses treinamentos em São Paulo, tá? Bom, gente, eu fico feliz quando eu posso ter um profissional desse quilate trazendo informações. Porque, muito embora eu já ouvi de algumas pessoas, alguns críticos, que também qualquer crítica é sempre bem-vinda, é bem aceita, porque se Jesus Cristo errou perto de algumas pessoas, por que eu, um mero servo, não pode errar? Erro também. Então, hoje, algumas críticas que as nossas entrevistas são longas, mas por quê? Porque a gente tem um profissional desse, você tem um pequeno negócio, vai dizer, eu não tenho necessidade disso. Você não tem hoje, mas daqui a alguns meses você vai ser obrigado a se adequar, porque você não vai conseguir fazer uma compra, você não vai conseguir fazer mais nada se você não conhecer o seu celular, se você não conhecer a sua rede, o seu sistema de computador. Por quê? Porque tudo vai ser online. Você vai acabar a coisa da pessoa física, do presencial. Isso vai deixar de existir. Mas, Sérgio, só nos resta dizer muitíssimo obrigado pela gentileza de estar mais uma vez conosco. Também agradecemos a direção do Churrasco da Vila, que empresta esse cenário fantástico para que nós possamos degustar. Porque aqui, para mim, é uma degustação. Isso aqui, para mim, é um prazer, onde está na natureza, estar em contato. Muito embora, às vezes, a gente tenha um pouquinho de calor, mas vale a pena, porque você tem aqui um céu lindo, você tem aqui umas árvores, aqui não tem vento mesmo hoje, mas você tem a natureza com a sua verdadeira essência te soprando, cuidando de você. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Nos encontramos então no próximo sábado às 12h30, sempre com um assunto tão bom quanto esse que nós falamos hoje. Até lá.